Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians e muito mais. Sejam todos bem-vindos. Deixe aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho de notificações. Agora sim, vamos juntos, vem saber. Pessoal, o Corinthians retomou as atividades nesta segunda-feira. O elenco se prepara para um importante desafio na próxima semana, no próximo final de semana, quando enfrenta o Vasco da Gama. Dorival Júnior terá vários dias aí para colocar a casa em ordem, corrigir erros e se reabilitar já na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores fizeram um trabalho de academia e depois foram a campo, serem comandados por Dorival Júnior, que preparou uma atividade de enfrentamento, um treino de pressão, posse de bola, pressionando a defesa. Enfim, Dorival Júnior entende que a defesa é um ponto crucial para que o Corinthians possa ter um sistema defensivo coeso e retomar o caminho das vitórias. O Corinthians contou com alguns retornos, como Romero, Kaká e Angileri, que estavam suspensos. Em contrapartida, desfalcam Yuri Alberto, Memphis Depay e Hugo, entregues ao departamento médico com problemas diversos. Dorival Júnior tenta colocar a equipe num caminho de vitórias para se afastar do Z4. E mais, colocar um fim à péssima sequência no Campeonato Brasileiro. A equipe de Parque São Jorge não vence há 5 jogos e nas últimas 10 partidas ganhou apenas uma vez. E é um resultado que está pesando contra Dorival Júnior, que sente cada vez mais pressionado no cargo. Vamos saber. Pessoal, a pressão de Dorival Júnior só aumenta e a sombra do ex-técnico do Timão, o Tite, volta a assolar Parque São Jorge. É uma sequência negativa, como eu citei anteriormente para vocês. E sim, se Deus nos livre, uma nova derrota acabar acontecendo contra o Vasco, meus amigos, seguramente Dorival Júnior vai pegar o seu chapéu e dizer adeus, O técnico Tite é um nome forte aí nos bastidores, ele voltou a ser citado como provável substituto em caso de demissão. Aliás, o Tite era cotado para assumir o Corinthians, no entanto, momentos antes de assinar o contrato com o Timão, de viajar a São Paulo para assinar o contrato, ele teve uma crise de ansiedade e denegou a proposta. Sob o comando de Dorival Júnior, o Corinthians tem 9 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. O último jogo que o Corinthians ganhou foi pela Copa do Brasil, o jogo derby, clássico com seu maior rival, Palmeiras, no Allianz Parque. Avançou de fase e deixou o time verde para trás. E mais, Fabinho Soldado pode cair? Entenda. Pessoal, o Fabinho Soldado era um nome muito forte dentro do Corinthians. Entretanto, com as diversas mudanças, saída de Augusto Melo e nomes que apoiavam incondicionalmente o trabalho do executivo de futebol, ele também tem a sua batata assando. E eu não ficaria surpresa se Fabinho Soldado fosse demitido, Aliás, são 2 nomes que podem cair em caso de um revés: Dorival Júnior e Fabinho Soldado. As críticas pelo trabalho dos dois só aumentam. E para quem não acompanhou a coletiva de imprensa, rolou um clima bem pesado, Como é de praxe, o Fabinho Soldado ele sempre acompanha a coletiva de imprensa pós-jogo. Dorival Júnior, acho que ele perdeu a paciência, que é uma pessoa muito calma, muito centrada. Dificilmente a gente vê o Dorival Júnior saindo da casinha, só que tá tudo caindo nas costas dele. Aí ele resolveu chutar o balde na última coletiva e falou: olha, vocês sabem que eu já pedi reforços. Não me deram reforços, eu tinha pedido reforços antes mesmo de assumir, de assinar o contrato. Não me deram prometido. Aí agora tem um transfer ban. Tô fazendo o que dá aqui com o que eu tenho. Em poucas palavras, em linhas gerais, foi isso que ele disse. Me prometeram e aí vocês estão cobrando de mim sem jogador? Aí não tem jeito. Não estou defendendo, Só apenas recapitulando aquilo que Dorival Júnior disse. Então ele jogou a batata quente no colo do Fabinho Soldado e falou: se vira, você é executivo aí, cadê os meus reforços? Tá me cobrando resultado por quê? Foi tipo isso. E essa percepção que nós tivemos foi a mesma que a diretoria teve. Quem inclusive comentou sobre o assunto foi o repórter Marco Belo. Confira também a análise de Marco Belo Júnior. Saiba o que ele disse e o que ele pensa sobre o desempenho do Timão. O Dorival está muito incomodado.
A gente vai trazer o Dorival falando, eu acompanhei a coletiva, você participando, os outros colegas participando. Tem até uma situação entre ele e o Fabinho Soldado que ficou diferente, não é, Belo? Tá muito incomodado. Ele chegou a falar e era uma situação assim, tava ele e o Fabinho Soldado na primeira cadeira na frente dele, um olhando pro outro. E o frente Dorival, a frente? Frente a frente, porque o Fabinho sempre acompanha as entrevistas sentado de frente para ele. E ele falando assim, eu pedi reforços e continuo aguardando. Como ele continua aguardando se tem um transfer ban e se não tem dinheiro? E ele falou na coletiva de novo, continuo aguardando, de frente para o diretor, que é o responsável por contratar. Então tá uma situação muito tensa que acaba refletindo em campo, que é o que disse o Garro aí. Então até em cima, já para pegar esse gancho sobre o Fabinho Soldado, o Belo trouxe um bastidor para você e eu vou trazer outro. Uma das perguntas da coletiva, o Belo pode me corrigir, vocês podem me corrigir, fiquem à vontade. Foi perguntado a ele sobre o Hector. Sim. Sobre o Hector. Aí o Dorival responde, né? O Dorival responde que o Hector é um caso que está entregue ao Fabinho Soldado. Então, eu não sabia, eu estou ouvindo, eu não sabia que o Fabinho Soldado estava na frente dele. Ele joga, e aí qual é a impressão que eu tenho? Ou seja, ele está fora dos meus planos, a diretoria tem que resolver o que vai fazer com o Hector. Com o Corinthians com vários problemas de jogadores. O Fabinho Soldado não deu entrevista ontem não deu entrevista, mas conversou em off com alguns jornalistas. E foi perguntado a ele, é um bastidor que eu passo para vocês, foi perguntado a ele sobre essa declaração do Dorival. O Hector, o Dorival falou para perguntar para você o que está acontecendo, por que ele não está sendo relacionado e tal. Aí o Fabinho Soldado responde como? Responde devolvendo a bola para o Dorival, ele responde assim, é que ele perdeu espaço, por isso que não está sendo escalado. Essa era uma resposta que o Dorival poderia dar se fosse o caso. Ele que escala o time e fala, nesse momento tem outros jogadores na frente, ele vai buscar o espaço dele e retorna ao time. O Dorival dá clara intenção de que, o problema é com a diretoria. E só um adendo, Garrafa, não é que o Hector não foi pro banco porque outro jogador foi no lugar dele. Tinha um homem a menos no banco. Ele disse, abre aspas, Dorival está muito incomodado. Era uma situação em que estava ele na entrevista coletiva e o Fabinho na primeira cadeira, na frente dele, um olhando para o outro, frente a frente, porque o Fabinho sempre acompanha as entrevistas sentado na frente dele. E ele falando assim, eu pedi reforços e continuo aguardando. Ele continua aguardando e o transfer ban? E se não tem dinheiro? E ele falou na coletiva de novo que continua aguardando de frente para o diretor, que é o responsável por contratar. Então, está uma situação muito tensa que acaba refletindo em campo, como disse o Garro aí, afirmou Marco Belo. Seja como for, dentro do Corinthians, o que está rolando é o seguinte, né? Que a situação do Fabinho Soldado não é das melhores e que a permanência dele não está garantida. Um dos pontos principais aí de insatisfação da diretoria comandada pelo Stabile e de conselheiros seria a falta de diálogo. Embora seja visto como um bom gestor, Fabinho é considerado pouco aberto para conversas com a diretoria, com a cúpula diretiva. E mais outro ponto. De acordo com informações do portal Itatiaia, o estopim para essa crise ou processo de fritura interna foi a questão da concentração dos atletas. Stabile entende que o elenco precisa voltar a concentrar para todos os jogos em São Paulo, algo que não ocorre desde a passagem de Ramon Dias. É que assim, atualmente, pessoal, há um acordo entre o departamento de futebol e os jogadores para que o grupo se concentre apenas na véspera de partidas internacionais, clássicos e jogos marcados para as 16 horas, que acontecem na capital paulista. O fato de essa rotina ter sido mantida gerou um incômodo na cúpula do clube, que sentiu ou se sentiu ignorada por Fabinho Soldado. Ou seja, a determinação é que houvesse concentração em todos os jogos, mas Fabinho Soldado atravessou a hierarquia, e combinou com os jogadores, e é isso que está sendo mantido. Outros fatores seriam a falta de reforços antes do transfer ban imposto pela FIFA, a montagem considerada falha do elenco, lacunas e a saída do ponta Cauê Furquim, promovido ao profissional mesmo com multa nacional baixa. O Fabinho chegou ao Corinthians no início de 2024, durante a gestão Augusto Melo, ganhou elogios pela segunda janela de transferências, quando trouxe nomes como Hugo Souza, Memphis e André Carrijo, e mesmo depois do Augusto ter sido afastado preventivamente depois de ter sofrido impeachment, ele continuou sendo o elo, entre a diretoria e o elenco, além de cuidar de toda a estrutura do departamento de futebol do Corinthians. Pessoal, vamos pontuar algumas situações.
Será que realmente o Corinthians precisa dessas mudanças? É uma pergunta, tá? Não é a minha opinião, apenas perguntando para vocês, debatendo aqui. O Corinthians precisa de mudar aí a estrutura diretiva, a estrutura de gestão? Digo, Dorival Júnior e Fabinho Soldado? Quais são as mudanças que surtiriam efetivamente efeitos no Corinthians, de acordo com a sua opinião? É trocar o técnico? É trocar o Fabinho Soldado? O que pesa é a falta de elenco? O que pesa é a falta de dinheiro? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. E mais, galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações. Deixe o seu like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.